E aí pessoal, bem-vindos ao canal. Sou o professor Kelso aqui do Física e o nosso tema de hoje é pêndulo simples. Melhor falando, forças que atuam no pêndulo simples. Nós vamos ter três situações onde as forças atuam no pêndulo simples, onde uma delas a resultante é zero e as outras duas, será que a resultante vai ser zero também? Então, sem mais demoras, bora lá para a aula. Então aqui galera, que nós temos aqui um pêndulo que ele vai oscilar de um ponto a outro, né, numa extremidade a outra, que nós chamamos de amplitude, esses pontos extremos. Esse ponto aqui do meio nós chamamos de ponto de equilíbrio do pêndulo, quando ele estivesse, como se ele estivesse parado nessa situação aqui, tá vendo? Tá? Então o que acontece aqui? Vocês viram que tem essa situação e essa aqui, tá? Antes de nós analisarmos as forças que atuam no pêndulo, é bom de saber onde tem a velocidade máxima, onde tem a velocidade zero, onde tem a aceleração, onde não tem. Então, isso vai facilitar a nossa vida lá em forças. Bom, nesse caso aqui, o que acontece? O meu pêndulo ele fica oscilando aqui, cara. Ó, e vem, oscila aqui, e fica fazendo essa oscilação aqui. Beleza? Então, vocês perceberam? Quando ele sai desse ponto, vamos supor que eu coloquei o pêndulo ali, soltei ele, ele fez isso aqui, ó. A amplitude aqui é a mesma, tá vendo lá embaixo? Essa parte aqui da amplitude aqui, esse espaço aqui de amplitude é o mesmo, beleza? Então nesse caso aí, o que acontece? Ele fica oscilando aqui. É um movimento que harmônico simples, beleza? Bom, se ele oscila, o que acontece? Ele sai deste ponto, chega nesse, para. E o que ele faz? Volta, chega aqui, passa por aqui e para aqui de novo. Bom, se aqui ele para, então nesse caso aqui, cara, a velocidade dele aqui é quanto? É zero. Aqui e aqui. Ou seja, nos meus pontos extremos de amplitude, a velocidade é zero. Beleza? Bom, aqui, o que vai acontecer? Ele vai passar com a maior velocidade que consegue adquirir. É como se tivesse essa massa aqui do nosso pêndulo tivesse caindo, chegando aqui com a velocidade máxima. Lembra a queda livre? Quando você larga um corpo, ele chega próximo ao chão com a velocidade máxima que ele adquire na queda. Aqui é a mesma coisa. Então, nesse ponto aqui, a velocidade dele é máxima. Quando ele chega nesse ponto aqui, tá vendo esse ponto aqui, né, de amplitude? Quando ele chega nesse ponto aqui, o que ele faz? Ele tem que acelerar para chegar nesse ponto aqui mais baixo. Ou seja, a velocidade dele aqui é zero, ele começa a adquirir velocidade na descida até chegar aqui no ponto mais baixo, adquirir que é uma velocidade máxima. Logo, neste ponto aí, você tem aqui uma aceleração. Então, nesse ponto aqui mais alto, você tem uma aceleração que nós chamamos de aceleração tangencial. Ela é tangente à trajetória. Então, nesse ponto, nós temos uma aceleração tangencial. Quando ele chega aqui, o que ele faz? Ele começa a subir e chega nesse mesmo ponto aqui e tem a mesma aceleração que tangencial. Porque o que acontece? Ele começa a descer, a velocidade dele é zero, começa a adquirir velocidade, aumentar a velocidade até chegar a quanto? A velocidade máxima. Então nesse ponto também, tangente à trajetória, nós temos o que? Uma aceleração tangencial. Então aqui o que acontece? Então nós temos a aceleração tangencial nos dois pontos extremos. Quando chegar aqui, a minha aceleração tangencial é quanto? Zero. Então nesse ponto aqui específico, esse ponto O, né, nesse ponto mais baixo, a minha aceleração aqui tangencial é zero. Tá? É como se tivesse aqui e não tivesse aceleração. Nesse ponto, quando eu estivesse acelerando para aumentar a velocidade e nem diminuir a velocidade. Então é um ponto de equilíbrio ali. Beleza? A gente vai depois demonstrar por que a aceleração ali tangencial é zero. Bacana? Então tá. Só que nesse ponto aqui, nós temos uma outra aceleração. Qual é? É a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é apontada para o centro da trajetória. Por que, Kelso? Porque você não está fazendo uma curva, cara. Tá vendo esse pontilhado aqui, ó? Que eu fiz aqui? É uma curva. Se você faz uma curva, uma circunferência, um pedaço dela, posso dizer, então o que acontece? Você tem uma aceleração centrípeta apontada para onde?
para o centro. E aqui eu não tenho aceleração tangencial e nas extremidades eu tenho aceleração que tangencial, mas eu não tenho centrípeta. Sabe por quê? Porque aqui ele parou. Então quando ele parou, eu não tenho aceleração centrípeta mais. Por quê? Qual que é a fórmula de aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Se aqui a velocidade é zero, coloca zero aqui na velocidade. Zero ao quadrado sobre r dá zero. Então a aceleração centrípeta não existe aqui na extremidade das minhas amplitudes, né? Onde a minha massa do meu pêndulo é onde ele consegue chegar no ponto mais alto. Agora vamos passar para as forças. Então a primeira que eu tenho aqui é essa aqui. Beleza? Bom, essa aqui é a situação mais simples, cara. Então, quais são as forças que atuam aqui no pêndulo? O pêndulo não está oscilando. Eu coloquei ele lá e ficou parado, cara. Tá paradinho ali. Então, o pêndulo, eu coloquei ele assim e ficou assim, ó, parado. Então, se ele está parado, em repouso, né? Então, eu tenho uma força peso, que esse pêndulo ele tem massa, né? Certo? Tem uma força peso aplicada, né? Apontando para o centro da Terra, ou seja, para baixo nesse caso. E eu tenho uma força também, que é a força o quê? A força de tração ou de tensão do fio. Então, nesse caso aqui, essa aqui é minha tração. E aqui eu tenho a minha força peso. Bom, se está em repouso ali, não tem nenhuma outra força atuando nele, o que acontece? Essas duas forças se equilibram. Então aqui essa força de tração anula com o peso. Logo, a minha força resultante é quanto? É zero. Porque o meu peso é igual a tração, se equilibra. Então, a primeira situação nossa é essa. Então, vou colocar aqui situação 1. Beleza? Vou passar para outra situação. Ok? Então, aqui, galera, nós temos a situação 2, que é essa situação aqui. Ok? Então, eu deixei aqui aquela parte que nós fizemos, tá? Beleza? Só para a gente poder comparar algumas coisas aqui. Bom, quais são as forças que atuam na bolinha nessa posição aqui? Vou analisar aquela posição, beleza? Então, primeiro, eu tenho aqui o peso apontado para o centro da Terra, né? Eu tenho a força de tensão, a força de tração do fio, né? Que é apontada aqui, ó. Beleza? Bom, nós temos essas duas forças atuando naquela posição do pêndulo ali. Vocês viram que essas duas forças não estão em equilíbrio, tá? Mas aí o que eu faço aqui? Eu vou fazer o seguinte: passar aqui um eixo tangente à trajetória, que eu vou chamar ele de eixo X. E esse eixo aqui, que ele é perpendicular à trajetória, passando pelo fio ali da tração, né? Eu vou chamar de eixo Y. Então aqui é o meu eixo X e esse aqui é o meu eixo Y. Igual o plano inclinado, né? Que a gente tem o plano inclinado, tem o eixo X inclinado e o Y perpendicular ao plano inclinado. Beleza? Bom, se você notar, a minha tração aqui, a tração do fio, né? Ela está em cima do eixo Y. Agora, o peso está fora. O que eu vou fazer? Decompor esse peso. Então, eu vou decompor o peso em Px e Py. Então, esse aqui é o meu Py e esse aqui é o meu Px. Então, tá aqui Py e aqui é o meu Px. Decompus eles. Tá vendo esse ângulo θ aqui? Esse ângulo θ aí é esse ângulo aqui, cara. Eles são ângulos correspondentes. Beleza? Então, esse ângulo aqui é o mesmo daqui. Beleza? Então, esse aqui também é o ângulo θ. Agora, repara o seguinte. Note que a tração e o PY se anulam. Porque o pêndulo ele não faz movimento assim. Ele faz movimento assim. Certo? Então, no caso aqui, a tração se anula com PY, que estão em equilíbrio. Então, o que eu posso concluir? Eu posso concluir no caso aqui que a minha tração é igual a PY. Primeira conclusão minha aqui. Agora, perceba que aqui ele está em repouso momentâneo, que a gente fala. Porque aqui o pêndulo ele passa por aqui, chega nesse ponto que a gente está analisando e para ele voltar.
Só que ele está em repouso, mas ele não está em equilíbrio. Por quê? Tem um PX aqui. Então, esse PX não está se anulando com nenhuma outra força. Então, nesse caso aí, o que acontece? Eu tenho uma força, essa força PX que nós chamamos, é uma força que nós chamamos uma força restauradora. Ela está tentando voltar ao ponto de equilíbrio o pêndulo. Então, eu tenho agora uma força resultante apontando para no mesmo sentido PX. Eu tenho uma força resultante aqui, ó, apontando nesse sentido. O que eu posso falar? A minha força resultante é igual a quem? Ao PX. E quem é essa força resultante? Essa força resultante é M vezes a tangente, ou seja, a aceleração tangente, lembra dela? Então, a aceleração tangente que é igual ao PX, que é P, nesse caso aqui, seno de θ. Por que é P seno de θ? Ó, o meu PY aqui ele é adjacente ao ângulo θ e o PX é oposto ao ângulo θ. Então, se ele é oposto, ele é seno. E o PY ele é o que? Ele é cosseno. Então, nesse caso aqui, o que eu faço? Eu posso fazer isso aqui, ó. M vezes aceleração tangencial é igual a mg seno do meu ângulo θ. Eu posso fazer o seguinte, eu posso cortar M com M. E aí eu tenho o seguinte, cara, que eu tenho que a minha aceleração tangencial é G seno de θ. Então, naquele ponto mais alto que o pêndulo consegue chegar, né, na sua amplitude, né, eu tenho o que? A minha aceleração tangencial. E olha que interessante. Ó, esse θ é esse θ aqui, certo? Tá vendo aqui nesse ponto mais baixo aqui? Lembra que eu falei que a aceleração tangencial aqui é zero? Quanto que é o θ aqui? Zero, cara. Né? O que acontece? Aqui você tem um ângulo θ. Aí, à medida que você vai, o pêndulo vai cair nesse ângulo, vai o que? Ele vai diminuindo, tá vendo? Até chegar a um ponto, que ele está nesse ponto aqui, que esse ângulo é quanto? É zero. Coloca zero aqui. Olha que interessante. Lá nesse ponto mais baixo, que é esse ponto aqui, eu vou até fazer uma setinha aqui. Eu tenho que a minha aceleração tangencial é G seno de quanto? De 0 graus, que o meu ângulo agora é zero. Ele tá rente, né, à minha vertical. Então, seno de 0 graus, quanto que é seno de 0, galera? É zero. Então, 0 vezes G dá zero. Então, minha aceleração tangencial aqui é quanto? É zero. Provei para vocês que a aceleração tangencial nesse ponto aqui é zero. Certo? Então, essa é a nossa segunda situação quando a nossa massa do nosso pêndulo, né? Que lembrando que esse pêndulo tem uma massa M, né? Não coloquei aqui, mas tem a massa M. Então, é onde a massa desse pêndulo está nesse ponto mais alto onde ele consegue chegar. Beleza? Agora vamos fazer uma outra análise, que é a nossa última análise das forças que atuam nesse pêndulo. Então aqui, galera, o que a gente vai fazer aqui então? Vocês perceberam uma coisa aqui? Que o cálculo estava aqui, tá? Eu desloquei ele para cá, ok? Para não ficar muito sujo o nosso outro cálculo, beleza? Bom, o que vai acontecer? Eu vou analisar agora o pêndulo nessa situação aqui. Nessa situação, quando a massa do pêndulo, a bolinha do pêndulo passa por aqui, ela passa com a velocidade máxima. Quais são as forças que atuam neste ponto aqui? Eu continuo tendo o peso apontado para o centro da Terra, ou seja, aqui no caso aqui nosso para baixo. Então esse aqui é o nosso peso, certo? E eu tenho a força de tração apontando para onde? Para lá, para cima, né? Que é no fio, tração do fio aí. Beleza? Então tá aqui a tração do fio. Aí você fala, aqui, ó, então aqui tá em equilíbrio, né? Então eu posso pegar a tração e cortar com peso. Olha que bacana. Igual você fez aquela hora, quando o pêndulo tava paradinho lá. Não, você não pode fazer isso. Aqui que está o grande erro do pessoal, certo? Ele não está em equilíbrio. Nesse caso, poderia até ser um movimento retilíneo uniforme, tudo bem, mas esse movimento não é retilíneo uniforme. Esse movimento é um movimento curvilíneo.
certo? É um movimento circular, um pedaço de um círculo. Lembra que a gente fez isso? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma aceleração centrípeta. Se eu tenho uma aceleração centrípeta ali, galera, eu tenho o quê? Eu tenho uma força centrípeta apontada para onde? Para o centro. Como é que é o centro nosso? Lá do pêndulo, né? O centro é para lá, cara. Então, a aceleração centrípeta aponta para onde? Para cá, cara, ó. Lá para cima. Que é a nossa força, o quê? Centrípeta. Como nesse ponto é um ponto onde é uniforme, né? Você tem a velocidade máxima ali, certo? Lembra lá em movimento circular uniforme, movimento curvilíneo uniforme? Vou deixar aqui nos cards, movimento curvilíneo uniforme. Uma aula bacana pra caramba, explicando sobre tudo isso aí, beleza? Então, nesse caso aqui, galera, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a minha força centrípeta, ela é quem? É a resultante de todas as forças. Então, nesse caso aqui, minha força centrípeta é a resultante nesse ponto. Então, minha força centrípeta é igual a quem? A tração do fio, que está apontado no mesmo sentido e direção da força centrípeta. Então, a tração menos o peso está apontado o quê? Na mesma direção, mas sentido o quê? Para baixo. E a centrípeta para cima. Então, o peso é negativo. Força centrípeta é calculado como? Vamos lembrar? mv ao quadrado sobre r. E a tração é tração mesmo. E o peso aqui é m vezes g. Olha que interessante, cara. Aqui eu tenho uma relação entre raio, massa, velocidade, tração e gravidade, né? Então, nesse caso aqui, se eu tenho, por exemplo, a gravidade, a massa, o raio e a tração, eu acho a velocidade máxima do meu corpo aqui, da minha massa, do pêndulo. Olha que bacana. Aí eu pergunto o seguinte: a tração nesse ponto, ela é maior do que a tração naquele ponto lá em cima? Ou é menor? Ou é a mesma tração? Não, as trações são diferentes. Lá em cima, a tração lá em cima é essa aqui, ó. Ou seja, a tração lá em cima é um pedaço do peso. Aqui a tração, se a gente for fazer o cálculo aqui, ó, se eu for isolar a tração aqui, tração é igual a, vou passar o mg para lá, vai ficar mv ao quadrado sobre r mais mg. Olha o que é a tração. É a força centrípeta mais o peso. Então a tração aqui embaixo é muito maior do que a tração lá naquele ponto mais alto onde está a minha massa, na minha amplitude. Então a tração aqui embaixo é muito maior do que a tração lá em cima. Porque a tração lá em cima é só o quê? É só uma parte do peso. Aqui é o peso mais uma outra força que é a centrípeta. Beleza? Então você viu as forças que atuam no pêndulo. Toma cuidado, que tem situações onde a resultante é zero e situações onde você não tem força centrípeta, beleza? Então, pessoal, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ajuda bastante o canal. Não esqueça de dar seu joinha e compartilhe esse vídeo. Então, galera, até a próxima aula. Valeu!